Conforme vimos nos vídeos anteriores, um sistema de controle automático em malha fechada é de fato um sistema de subsistemas, e está mostrado aqui nesta figura. Nós podemos ver que, para conseguirmos controlar o sistema GDS, empregamos outros subsistemas, como o controlador, o medidor e também um processo de comparação entre o que desejamos e aquilo que estamos medindo. Vimos que é muito importante conseguirmos determinar a estabilidade do sistema de controle automático em malha fechada. E essa estabilidade, ela foi estudada, investigada, considerada como sendo uma estabilidade em um sentido de uma entrada limitada capaz de produzir uma saída limitada. Isto é, para uma entrada de referência que seja limitada, nós queremos que a saída medida, por exemplo, seja também limitada. De fato, nós queremos que não apenas a saída medida seja limitada, mas quaisquer outros sinais do sistema de controle automático em malha fechada sejam limitados. Esse tipo de estabilidade é a estabilidade conhecida como biboestabilidade, ou Bounded Input, Bounded Output. Certamente, este é o tipo de estabilidade que nos interessa na análise de sistemas de controle automático em malha fechada. E esse é o principal tipo de estabilidade que vamos considerar inicialmente. Os sistemas de controle automático são sistemas dinâmicos, portanto, em que nós queremos, ao projetá-los, garantir que eles tenham essa estabilidade em entrada e saída garantida. De fato, a propriedade de biboestabilidade que estamos buscando para o sistema de controle automático em malha fechada, ela diz respeito não apenas à obtenção de quaisquer sinais do sistema que sejam limitados para entradas limitadas na referência, mas também para quaisquer outras entradas. Aqui, por exemplo, nós adicionamos o distúrbio na entrada do processo e também o ruído de medição. Assim, queremos que quaisquer um desses sinais, o erro, a saída medida, a saída do processo, a entrada do processo, a saída do controlador, todos esses sinais sejam limitados se forem aplicadas entradas de referência de ruído ou de distúrbio que sejam limitadas. Como nós já vimos, nós podemos descobrir isso analisando as diversas funções de transferência de malha fechada associadas às saídas e às entradas que podemos definir. Por exemplo, temos a função de transferência de malha fechada, que relaciona variações na referência a variações na saída medida, e nós chamamos essa função de transferência de T de S. Já a função de transferência, que relaciona variações no distúrbio a variações na saída medida, considerando que as outras entradas são nulas, é dada por essa expressão. E, finalmente, a função de transferência, que relaciona a saída medida, variações na saída medida, a variações no ruído de medição, ela pode ser dada por onde T de S é a função sensibilidade complementar e S de S é a função sensibilidade. Se nós quisermos garantir a biboestabilidade para esse sistema de controle automático em malha fechada, nós vamos querer que não importa quais sejam os sinais de entradas, mas se forem limitados, as saídas correspondentes têm que ser limitadas. Isso significa que os polinômios denominadores dessas funções de transferência terão que apresentar todos os seus polos estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo. Em outras palavras, a estabilidade dos sistemas então será determinada pela posição dos polos de malha fechada, e nós teremos então somente duas possibilidades inicialmente se considerarmos
a questão da estabilidade absoluta, ou seja, se queremos dar uma resposta absoluta para a estabilidade entrada-saída, a estabilidade no sentido de entradas limitadas produzindo saídas limitadas, a estabilidade Bibo, nós vamos olhar a posição dos polos da função de transferência de malha fechada. Se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo, como por exemplo, nesse caso, nós temos um sistema estável, bibo-estável. Entretanto, se nós tivermos pelo menos um polo no semiplano direito, como por exemplo, neste caso, nós teremos um sistema instável. E o mesmo também acontecerá se nós considerarmos um polo sobre o eixo imaginário, ou mais de um, e todos os outros no semiplano esquerdo, por exemplo. Esse caso também é um caso de sistema instável no sentido bibo, que nós estamos definindo aqui, porque existirá um sinal que é uma variação integral na entrada que produzirá uma saída ilimitada. A nossa definição de biboestabilidade é a que, para todos os sinais limitados, nós temos que obter saídas limitadas também. Se houver pelo menos um único sinal para o qual a saída será ilimitada, então nós vamos dizer que esse sistema ele é bibo-instável, ele não é estável. Outras possibilidades são a existência de um par, por exemplo, de polos sobre o eixo imaginário e com todos os outros polos no semiplano esquerdo. Esse caso também representa um sistema instável no sentido bibo, porque se nós aplicarmos um sinal senoidal de frequência correspondente à frequência ômega da parte imaginária desses polos sobre o eixo imaginário, nós vamos obter um sinal que cresce indefinidamente. E um outro caso também é se nós tivermos polos duplos. Então, eu vou representar os polos duplos dessa maneira. Se nós tivermos polos duplos sobre o eixo imaginário, em zero, esse sistema, mesmo que não seja excitado com um degrau, mas qualquer excitação fará com que a sua saída divirja para infinito, quando temos polos duplos sobre o eixo imaginário. Ou seja, podemos verificar que, para ser biboestável, todos os polos têm que estar estritamente no semiplano esquerdo e não pode haver nenhum polo sobre o eixo imaginário ou à direita do eixo imaginário. Para nós vamos considerar que todas as outras situações são indesejáveis. Queremos que todos os polos tenham parte real estritamente negativa. Uma vez que nós tenhamos conseguido fazer com que todos os polos da função de todas as funções de transferência de malha fechada do sistema tenham parte real estritamente negativa, nós ainda podemos investigar o que muitas vezes é chamado de estabilidade relativa. Na estabilidade relativa, nós analisamos o seguinte: o sistema acima, com 3 polos, é considerado menos estável do que o sistema embaixo, com também 3 polos. Isso se deve pela avaliação da menor distância em relação ao eixo imaginário. Como no sistema embaixo nós temos uma distância maior, está mais profundamente no semiplano esquerdo, do ponto de vista de estabilidade relativa, nós podemos dizer que esse sistema aqui ele é relativamente mais estável. E o sistema de cima é relativamente menos estável. Do lado direito, em que nós temos as situações possíveis para a instabilidade bibo, nós temos também algumas situações dignas de nota. Esses dois casos, que correspondem a polos simples sobre o eixo imaginário, são chamados de marginalmente estáveis. Isto porque entradas limitadas, um grande número de entradas limitadas, irá produzir saídas limitadas.
Nesse primeiro caso, sinais constantes vão produzir saídas em rampa, mas se nós tivermos sinais senoidais de média zero, que é algo muito difícil de se conseguir na prática, teoricamente nós teríamos um sinal de saída limitado. Na prática, nós não conseguiríamos um sinal de saída limitado. Para esse sistema, aqui com dois polos complexos conjugados sobre o eixo imaginário, se nós o excitarmos com uma frequência diferente das frequências associadas às partes imaginárias desses dois polos, nós vamos obter sinais limitados. Então, esses dois casos em verde, aqui marcados, são chamados de marginalmente estáveis nesse sentido. Eles não são biboestáveis, porque existem entradas que produzirão saídas ilimitadas, mas existe um grande número de entradas limitadas que teoricamente produziriam saídas limitadas. Já esses outros dois casos, que nós vamos marcar aqui em roxo, esse primeiro caso e esse outro caso aqui, quaisquer que sejam as entradas limitadas, certamente haverá divergência. Então, esses casos em roxo são mais graves, por assim dizer. Para enfatizar que a biboestabilidade de um sistema de controle automático em malha fechada depende de todos os seus subsistemas e que a estabilidade do sistema de controle em malha fechada pode vir a ser muito diferente, em geral é bastante diferente da estabilidade do sistema que queremos controlar, vamos considerar um exemplo concreto. Nesse primeiro exemplo, nós vamos imaginar que o nosso controlador é um simples controlador proporcional, cujo ganho proporcional é Kp. E a nossa planta a ser controlada é instável, ou seja, aqui ela apresenta um polo no semiplano direito, um polo real igual a mais 1. E o nosso medidor é um medidor ideal. Portanto, a sua função de transferência vale 1. A pergunta é possível que o sistema de controle automático em malha fechada seja estável? Ou seja, é possível que para quaisquer valores limitados de variações na referência, no ruído de medição e no distúrbio, nós iremos obter quaisquer outros sinais do nosso diagrama também limitados? Para analisarmos essa situação, nós vamos escrever a função de transferência que relaciona variações na referência a variações na saída medida, considerando que as outras duas entradas são nulas. E fica claro, portanto, que se o ganho proporcional do controlador for maior do que 1, nós teremos um sistema estável em malha fechada, a despeito de o sistema que queremos controlar ser um sistema instável. Se nós obtivermos as outras funções de transferência de malha fechada, verificaremos que, para todas elas, quando o ganho proporcional for maior do que 1, teremos o polo de cada uma das funções de transferência de malha fechada estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo, garantindo assim a biboestabilidade. Vamos considerar agora um outro caso. Ao invés de termos um sistema de primeira ordem instável, nós vamos considerar que a nossa planta, o nosso processo a ser controlado, é um sistema estável que tem a seguinte função de transferência com polos em -1, em -2 e em -3. Além disso, nós vamos considerar que o ganho DC desse processo é igual a 1. Portanto, eu vou adicionar aqui no numerador
a constante 6, que corresponde ao valor do denominador quando S é igual a zero. Isso fará com que o ganho DC seja igual a 1. Vejam que o controlador continua sendo um controlador proporcional, o nosso instrumento de medição é também o mesmo instrumento de medição, considerado ideal, com função de transferência igual a 1. Se nós obtivermos agora a função de transferência de malha fechada que relaciona a saída medida às variações do sinal de referência, nós vamos obter o seguinte. O resultado é que as raízes do polinômio denominador dessa função de transferência de malha fechada, que são os polos do sistema de controle automático malha fechada, não serão iguais a -1, -2 e -3, não necessariamente. De fato, se nós analisamos esse polinômio denominador, que é chamado de polinômio característico do sistema de controle automático em malha fechada, porque as suas raízes determinam a biboestabilidade do sistema, nós conseguimos saber que existe um valor limite para o ganho proporcional do controlador. De fato, se Kp for maior do que 10, teremos instabilidade em malha fechada, a despeito do sistema a ser controlado ser estável. Isso mostra que o projeto de sistemas de controle automático em malha fechada precisa ser feito com bastante cuidado e atenção. Uma coisa que é bastante importante é conseguirmos determinar se haverá raízes do polinômio característico que estão no semiplano direito ou sobre o eixo imaginário, sem que nós precisemos explicitar os valores numéricos dessas raízes. Veja esse exemplo. Nós temos um polinômio de terceira ordem e existe uma expressão fechada para todas as raízes de um polinômio de terceira ordem. Mas é uma expressão bastante complexa. Se tivéssemos um polinômio de ordem maior ou igual a 5, já não teríamos expressões fechadas para os valores das raízes dos polinômios. Seria muito útil se conhecêssemos um algoritmo por meio do qual fosse possível descobrir que existe pelo menos uma raiz do polinômio característico que não está estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo. Desta maneira, usando esse algoritmo, nós poderíamos então dizer, sem calcular explicitamente os valores de cada uma das raízes, se o sistema de controle em malha fechada é biboestável ou não. Esse algoritmo existe e ele é conhecido como o critério de Ralph Hurwitz, e é o assunto do próximo vídeo.